Olá, boa noite a todos. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero falar que as nossas palestras online, aqui nas lives no Instagram, elas sempre ficam gravadas no perfil do Espaço Hamed. Então, sempre quando quiserem acessar alguma informação, algo que não conseguiram assistir por inteiro, né? Volta, acessa lá, que os vídeos estão armazenados lá. E no tema de hoje, eu trouxe um tema que eu vejo que tem uma certa importância, porém nem todo mundo consegue ver da mesma maneira. E aí eu trago algumas informações, tanto referente ao livre-arbítrio, como referente à responsabilidade, como referente às leis universais, uma em específico, que é onde eu tento me basear e pautar essa ideia. E, antes de começar, os temas que eu trago, normalmente eles são baseados em um conhecimento do qual eu já fui atrás, li e pensei a respeito, e trago para que vocês consigam também refletir sobre o assunto, e ter uma outra perspectiva, ajudar a ter outra perspectiva, pelo menos eu trago esse ponto a ser levantado, para que a gente comece a pensar e avaliar, será que realmente as coisas realmente são do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente idealiza, ou será que está equivocado e podemos pensar de uma maneira diferente? Aí cada um vai pensando aí na sua caixinha e avaliando se consegue acompanhar a vida da mesma maneira, ou se precisa refletir e mudar alguma coisa. E aí, começando já o assunto, trazendo sobre livre-arbítrio versus responsabilidade. Antes de entrar nessas questões, vamos pontuar o que é livre-arbítrio e a responsabilidade, para que a gente consiga entrar numa linha de raciocínio, talvez um pouco mais lógica ou não. Tudo depende do entendimento de cada um. Mas vamos lá. Livre-arbítrio, O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, segundo o dicionário, é a possibilidade de decidir, escolher em função de própria vontade, isenta de qualquer condicionamento. Talvez não, às vezes não, ou muitas vezes. Motivo ou causa determinada. E responsabilidade, obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Será dos outros? Mas está assim no dicionário. Ok. E agora vamos entrar em questões, aprofundar mais nessas questões. Livre-arbítrio, então, é o nosso poder de escolha. Todos nós temos o livre-arbítrio e temos esse poder de escolha. Mesmo que cada um nasceu numa família, e toda família ela tem as suas crenças, e dentro também da nossa sociedade também tem outras crenças que às vezes vão seguindo numa mesma direção, ou elas entram em conflito. E aí, o indivíduo ele vai crescendo, vai evoluindo,
vai vendo, né, a sociedade como um todo, vai estudando, né, de acordo com seus interesses e vai vendo se isso, né, entra de acordo ou não. Cada um, né, vai ter a sua interpretação de cada uma desses itens, né? Então vamos lá, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é o meu poder de escolha. Então eu posso escolher determinada coisa, né? E aí entra a responsabilidade. Se eu fizer a escolha né, de X, eu sou responsável por ter feito essa escolha. E aí, né, por que nós fizemos essa escolha? Baseado em quê? Em crenças? Com certeza. Né? Porque as crenças, elas vão nos alinhando, né, com as coisas que a gente vai aprendendo durante a vida. E aí por isso que eu citei no começo que cada família ela tem as suas crenças, né? E aí nós viemos aprendendo desde criança, né, de que isso é dessa maneira e aquilo outro é da outra maneira. Mas será que realmente é assim? Né? Aí o indivíduo com o seu livre-arbítrio, ele vai evoluindo e vendo que de repente não é bem assim. Né? E aí entram questões, né, essas questões entram em conflito. Mas eu aprendi que foi assim, de acordo com a minha família, e isso acaba se tornando uma verdade inabalável, intransformável, né? É assim porque minha mãe diz que é assim, minha avó diz que é assim, e assim vamos. Porém, o ser humano, ele vem numa crescente evolutiva, né? E vemos que algumas coisas estão, não vou dizer que mudando, mas o ponto de vista está mudando, né? Porque, de fato, as coisas que a gente interpreta de uma maneira, elas estão baseadas nas nossas crenças, e as nossas crenças nem sempre são baseadas na verdade. Né? Mas qual verdade é essa? Né? A verdade que eu quero dizer não é de interpretação minha ou a de vocês de acordo com o tema, e sim de acordo com as leis universais. Né? E aí é que está, né? Dentro, né, dessa linha de raciocínio, eu quero trazer que, assim, por exemplo, né, existem duas pessoas, por exemplo, né, uma com um ponto de vista, outra com outro ponto de vista. E aí acabam entrando em discordância, e aí uma acha, né, essa acha que ela está certa e essa acha que ela está certa. E um acha que o outro está errado. Nem sempre é assim, né? Pode ser sim que cada um tenha a sua escolha, a sua interpretação do fato, porém, aquilo vai ser apenas um ponto de vista do fato. Né? E aí eu sou responsável por aquele ponto de vista. E o que eu quero dizer é que, assim, mesmo que, em outros exemplos, né, por exemplo, uma pessoa está sob ameaça e deve decidir o que o outro, né, a pessoa está ameaçando ela, fala, não, você tem que escolher de tal maneira, você tem que escolher isso. Né? A pessoa que está sendo ameaçada, seja de forma mais contundente ou não, violenta ou não, ela mesmo assim, estando, né, sendo coagida, ela tem o poder de escolha dela ainda, e ela pode, né, escolher sempre o que ela deseja, né, o ponto de vista dela. E aí o que eu quero entrar é, né, na causa e efeito. Porque, assim, se isso aconteceu, né, você foi coagido a escolher alguma coisa,
né, entre duas pessoas, aquela pessoa que te coagiu, né, por exemplo, né, numa vida anterior, né, você e aquela pessoa, vocês entram num karma, né, e entra na lei de causa e efeito. E aí a tendência é que numa outra encarnação vocês se encontrem novamente, né, para que vocês revejam essas questões. Então, né, nós temos um ponto de vista, né, perante os fatos que vão acontecendo no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente tem um ponto de vista muito, talvez míope, né, uma visão superficial, uma visão imediatista, né, sobre um acontecimento. Porém, nós muitas vezes não levamos em consideração a lei de causa e efeito, né? Por quê? Né? O que isso? Como assim? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que, né, no universo, né, em toda a questão reencarnatória, nós temos coisas a serem resolvidas, né? Coisas a serem resolvidas principalmente com nós, mas também com outras pessoas, né? Principalmente, né, dentro da família. E também com os nossos relacionamentos interpessoais, sejam eles amorosos ou não, né? E aí, né, nós temos que rever, né, de acordo com essa lei, a questão é, né, a gente tem que evoluir, né, mas evoluir para onde? Para qual ponto? Né? O ponto é sempre a evolução na lei de amor, né? Então, o que é mais importante, né, de acordo, né, com as leis universais? É a gente, né, evoluir, né, em todas essas questões, tendo numa balança, né, tendo sempre o lado do amor sempre pesando mais, né, e deixar o orgulho de lado. Então, olha que um pouco, né? Ah, não, mas eu tenho razão, e isso é assim porque eu aprendi que foi assim a minha vida inteira. Eu pensei dessa maneira e não vou mudar. Ok, é a sua escolha, é o seu livre arbítrio. Porém, é também a sua responsabilidade, né? Então, a sua responsabilidade é para consigo, para os seus atos e suas escolhas, o seu livre arbítrio, né? Então, por exemplo, né, voltando lá na questão da coação, né? Sempre tem nos filmes, né, filmes de ação, onde tem um interrogatório, né, e aquelas coisas de ameaça, onde o cara está sendo interrogado e os outros agentes vão interrogá-lo com uma maneira mais violenta, né, para tirar alguma informação dele. Aquela pessoa que está sendo interrogada, ela tem o livre arbítrio de escolher falar o que eles querem ou não, né? Mesmo que, né, isso custe a vida dele, né, isso, né, o livre-arbítrio dele não está sendo violado. Ele vai conseguir manter, né? E aí a nossa responsabilidade, né, lógico que tudo tem seu peso, tudo tem sua nota, né? Sobre esse fato, né, a gente ainda consegue manter quando a gente está firme na verdade, principalmente, né, se estamos na luz, a gente consegue manter, né, o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, né, existem até fatos históricos, onde, principalmente na época de Jesus, e um pouco depois que Jesus desencarnou, e as pessoas seguiam o que Jesus falava, né, o que Jesus pregava, e acreditavam, tornaram aquilo uma verdade.
E aí vinham outros agentes, né, de determinados sistemas que queriam que essas pessoas não tomassem aquilo como uma verdade, né, porque iam contra, né, as leis e tudo mais da época. E aí é que está. Né, então as pessoas eram coagidas, né, a parar de acreditar, né, nos ensinamentos de Jesus, para que elas consigam ganhar adeptos, né, de uma maneira bem violenta, principalmente em épocas mais antigas, mas que existiam pessoas que eram muito firmes nas suas decisões e que acabaram perdendo não, mas desencarnando, né, por conta dessa violência. E aí entra um peso que elas trazem até hoje, né, um peso no bom sentido, no caso, né. Por exemplo, né, não abriram mão dessa escolha, né, desse livre-arbítrio, então conseguiram, mesmo desencarnando depois, conseguiram manter-se na luz, né, e hoje em dia, né, 2000 anos depois, mais de 2000 anos, né, da época de Jesus Cristo, existem espíritos, né, que conseguiram evoluir enormemente por conta de manter o seu ponto de vista, né. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Qual é o ponto? Né? O ponto é que a pessoa que não abriu mão do seu livre-arbítrio, independente do que ela sofreu no momento, né, ela conseguiu, né, perseverar, né, na luz. E aí, né, é que está. Porque, assim, existem muitas coisas, né, que acabam nos perturbando, né? E talvez a maior, ou uma das que, né, acabam nos perturbando muito, é o medo. E aí, o medo, né, as pessoas conseguem nos controlar através do medo. Não digo, né, não só pessoas, né, normais, mas governos, né? As guerras são o quê? Né? Conflitos, né? São tudo questões de interesse. Mas interesse de quem? Para quem? Né? Se a gente se manter na luz, a gente evita, né, entrar... Não que 100% dos casos vai conseguir evitar. Porém, consegue sim, né? E aí se mantém na luz. E aí a responsabilidade daquele ato, né, fica com a outra pessoa. Mas como assim, né? Um outro ponto que eu acabei passando, que eu queria falar, é a questão da responsabilidade. Né? Entre duas pessoas, né, cada um tem a sua responsabilidade perante aquele ato. Ah, mas como assim? Ah, eu sou a vítima, e o outro é o algoz. Essa questão, esse ponto de vista de vítima e algoz, né, é algo que talvez poderia ser mudado, né, e não é exatamente como a gente vê hoje em dia, e ainda vê muito hoje em dia, né, o culpado e a vítima. Mas por quê, né? Né, o ponto de vista que eu quero trazer é, né, para que a gente reflita. Temos dois responsáveis, né? Não é uma vítima ou algo, mas sim dois responsáveis. Para que também a gente consiga sair, né, de pontos de vitimismo, a questão é, né, por que eu atraí tal condição para mim? Por que eu atraí essa outra pessoa que a gente chama de culpado, né, para mim? Por quê? Lei de causa e efeito. Né? Será que não foi uma pessoa que em outra vida eu causei mal?
e aí ele está reavendo, né, isso nessa vida, é um ponto sim a ser ponderado, né? Porque se a gente ficar só na visão atual dessa encarnação, a gente não vai ver o todo, né? E é difícil realmente da gente ver o todo, né? Porém, é aquilo que eu falei, a responsabilidade continua sendo dos dois. Então a responsabilidade minha é sobre os meus atos, sobre o meu livre-arbítrio, o que eu escolhi, né? Eu vou ficar no vitimismo, ou eu vou olhar para aquilo, aprender e evoluir, né? Também para que aquele tipo de situação não aconteça de novo, né? Ou se acontecer, eu consiga sair de uma maneira melhor, né? Mais evoluída. E aí sim consiga não atrair mais esses tipos de pessoas, né? E esse tipo de situação, né? Então o livre-arbítrio, ele está sempre para todo mundo da mesma maneira, né? Se fulano falou algo que eu não gosto, ou eu posso retrucar e revidar de alguma maneira, ou eu posso, né, ignorar, ou eu posso falar, ó, fulano, né, usar de inteligência emocional e falar, ó, fulano, você não precisa fazer isso, né? Você não precisa agir dessa maneira comigo, porque, né, convenhamos, né, não precisamos ter um conflito. E aí você, usando de inteligência emocional, você começa a dar limites para as pessoas, né? E aí as pessoas começam a entender que, opa, né, fulano não gostou, ok. E se ela for uma pessoa um pouco mais consciente, ela vai evitar de repetir, né, aquela coisa, aquele ato. Então o livre-arbítrio, ele sempre vai estar aí, né, para que a gente use, né? Mas de qual maneira, né? Aí, né, cada um na sua evolução vai usar a sua maneira, né? Seja com violência, com agressividade, ou seja com amor, ou seja com caridade, ou seja da maneira que for, né? Nós temos sim todas as escolhas, né? Porém, né, tudo isso a gente sabe muito bem que não vem da noite para o dia, não é assim que a gente, né, vai conseguir mudar, né, as nossas escolhas. Porque a gente precisa de pontos de vista diferentes, né? E como que a gente vai conseguir os pontos de vista diferentes? Lendo, estudando, indo atrás, né, seja de uma maneira ou de outra, né? Vocês, por exemplo, que estão assistindo agora, estão adquirindo uma certa informação, né? E aí vocês vão ponderar se isso realmente faz sentido ou não. E aí vocês vão escolher qual caminho seguir, né? Porque esse é o livre-arbítrio. Não, o que ele falou é besteira. Ignora, você escolheu isso, ok, né? Ninguém vai te punir por isso. Não é isso que entra em questão. Mas a questão é que você é responsável pelas suas escolhas. E quem, né, por exemplo, alguém está querendo te ensinar alguma coisa e você fala, não, é besteira. E você não aprende tal coisa e continua errando em algum momento. E aí você é responsável por aquilo, por você manter o seu padrão de vida numa maneira, né, igual. E muitas vezes a gente consegue manter esse padrão durante encarnações, muitas encarnações, por incrível que pareça, né? Na encarnação anterior, ou duas anteriores, ou três anteriores, muito provavelmente nós somos exatamente iguais a quem nós somos hoje, né? Mudando algumas coisas, né, que vão mudando de época em época, mas no fundo nós temos praticamente o mesmo comportamento de três encarnações anteriores. Então, né, vamos parar para pensar, mas como assim, né, eu continuo repetindo
ato durante encarnações? Sim. Eu sou formado em psicoterapia reencarnacionista e nas regressões terapêuticas a gente vê isso. Que existem padrões de comportamento que nós repetimos há muito tempo. Muito tempo. Então, sim, né, nós precisamos quebrar esses padrões, né, e como eu disse, né, estudando, lendo, refletindo, fazendo terapia, né, indo atrás. Que essa é a nossa responsabilidade, de ir atrás para quebrar padrões, mudar pontos de vistas, né, mudar algumas crenças, né, de uma para a outra, e sim, né, ir mudando esse ponto de vista para que nós possamos ir evoluindo. Porque, querendo ou não, o mundo está evoluindo, o planeta está evoluindo, e nós precisamos acompanhar essa evolução. E aí vai de cada um, é a responsabilidade de cada um a escolha que está fazendo, né? Se está mudando ou não. E aí a responsabilidade, né, acompanha o seu livre-arbítrio. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês, né, para que vocês consigam refletir, avaliar e ponderar, né? E se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida, quiser fazer agora enquanto estamos online, fiquem à vontade. Eu vou dar uns segundinhos aí para ver se alguém tem alguma questão que não entendeu, tirar alguma dúvida referente ao assunto. Caso não tenha nenhum comentário, eu vou encerrando a live, né? E como eu disse anteriormente ali no começo, esses vídeos sim vão ficar gravados no perfil do Espaço Hamed e cada um pode acessar em outros momentos, mesmo que não tenha conseguido assistir por inteiro. Ou quiser também encaminhar para outras pessoas, né? Fiquem à vontade. Bom, como não tem nenhum comentário, eu vou encerrando, vou agradecendo a todos pela presença, né, pela atenção. E fiquem em paz, fiquem na reflexão, e estamos sempre à disposição. Gratidão.